Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Mãe maluca acha que pode parar o trânsito. Vivemos em um bairro há mais de 10 anos. Ao decidir comprar e construir neste bairro, havia vários lotes para escolher, mas como tínhamos filhos pequenos, escolhemos um lote em um beco sem saída, no final. Escolhemos este lote por razões específicas, a principal sendo que não há tráfego contínuo, apenas manobras de retorno e pontas de nariz, o que é gerenciável. Cerca de 7 anos atrás, começaram a próxima fase do bairro, limpando e preparando os lotes restantes para venda. 2 anos depois, Mãe Maluca, se mudou com seu marido e filho pequeno. E onde eles decidiram comprar? Exatamente na única curva cega do bairro. Não é completamente cega, mas não é uma boa curva e as pessoas dirigem pelo meio dela. Bem, este foi o começo do que podemos chamar de direito dos millennials, e eu só digo isso porque ela estava na casa dos 30 e eles eram millennials padrão, ela com seu grande SUV, óculos aviadores, leggings e cabelo com mechas, e ele sempre sem camisa, com corte de cabelo estilizado e barba, e ambos com presença nas redes sociais. Estereótipos. Imediatamente, ela começou a causar problemas com todos os vizinhos, especialmente em nosso beco sem saída, porque era onde a maioria dos jovens motoristas morava. Ela gritaria com você se achasse que você estava indo rápido demais, colocou um boneco com uma bandeira e ia devagar pintado nele, envolveu o senhor mais velho da rua e ele pegou seu radar de velocidade. Várias vezes, se ela estivesse dirigindo à sua frente, ela reduziria para 15 milhas por hora e pisaria no freio se achasse que você estava muito perto dela. Lembre-se, o bairro tem 25 milhas por hora, como padrão em um bairro residencial. Eu dirijo um carro manual e só posso ir tão devagar na primeira marcha sem solavancos ou sem pisar na embreagem, e uma vez, porque eu estava muito perto dela, ela freou bruscamente na frente de sua casa e ficou lá, gritando pela janela para mim. Em 2 ocasiões, eu estive atrás dessa mulher na estrada principal, que tem 2 faixas, levando à nossa rua. Uma vez, ela freou bruscamente na frente de um grande caminhão de plataforma, que teve que travar os freios, apenas para cortar alguém na faixa da direita para fazer a curva em nossa rua. Uma segunda vez, eu estava em meu caminhão de trabalho e ela me cortou, eu estando na faixa da direita para virar, e ela, mais uma vez, tendo que mudar de faixa para virar. Como ela pode ser tão mandona no trânsito quando ela mesma é uma péssima motorista? Todo vizinho em nossa rua teve um encontro com ela porque ela achava que deveríamos cuidar de seus filhos em vez de ela prestar atenção neles. Este é um bairro e todos os meus vizinhos têm filhos e estão atentos a eles enquanto dirigem, e nenhum de nós jamais teve problemas até ela se mudar. Felizmente, essa pessoa se mudou e um casal maravilhoso com 3 lindos cachorros se mudou, e não tivemos mais problemas desde então. Boa sorte para os vizinhos atuais dela. Pais chateados comigo por causa de suas próprias ações. Meu irmão mais novo é 12 anos mais novo do que eu. Tenho vindo a perceber lentamente ao longo dos últimos anos o quanto fui parentificado quando ele estava crescendo, e o quanto fiz que era muito mais do que as obrigações padrão de irmã mais velha. Como resultado, meu irmão e eu somos realmente muito próximos. Somos muito parecidos e compartilhamos muito um com o outro. Estava conversando com meus pais hoje e surgiu uma conversa sobre meu irmão. E agora eles estão chateados comigo porque eu tenho mais detalhes sobre a vida pessoal dele do que eles têm. Não se preocupe, eu não quebrei nenhuma confidência. Fiquei apenas surpreso com a audácia deles de não estarem cientes das consequências de suas próprias ações ao nos forçar a ficar juntos quando éramos mais jovens. Minha mãe quer tirar meu carro porque ela não quer que eu more com pessoas trans. Deixe-me fornecer algum contexto. Eu, 19F, tenho falado sobre morar com 2 dos meus amigos do último emprego em que trabalhei por um bom tempo. Na época em que fizemos esses planos, todos estávamos trabalhando no mesmo lugar e estava indo muito bem, até que fui demitida por muitas vezes estar longe do meu posto de trabalho, ou seja, ir ao banheiro porque não nos deixavam sentar em minhas costas e estavam me matando, e eu não podia descansar à vista dos gerentes porque seria repreendida. Nunca tive um problema com isso até começarem a demitir pessoas e muitos saírem por causa das condições de trabalho, e para compensar a falta de pessoal, me davam o dobro do trabalho, fazendo com que eu me esgotasse muito rapidamente. Então, para preencher a lacuna, tenho feito entregas pelo DoorDash para pelo menos não ser uma completa perdedora. Enfim, vamos ao cerne da história. Algum tempo depois de contar à minha mãe, 55F, quais eram os possíveis planos, fui e perguntei aos meus amigos se eles estavam bem comigo contando tudo à minha mãe,
porque eventualmente eles se encontrariam pessoalmente de qualquer forma se estivéssemos ajudando uns aos outros a organizar nossas coisas. Eu nunca diria a outra pessoa que nunca conheceu meus amigos que eles são trans, a menos que estivessem bem com isso. Eles me deram permissão, e então eu dei a notícia à minha mãe. Agora, entenda, minha mãe é muito cristã e conservadora. Eu, no entanto, sou cristã, mas não conservadora. No começo, ela parecia meio indiferente a respeito, então pensei, ok, isso pode não ser uma situação tão difícil. Errado. Desde então, nosso relacionamento se tornou extremamente instável, e temos entrado em discussões de vez em quando por alguns meses agora. A hostilidade e o preconceito têm sido todos veladamente disfarçados sob o pretexto de me proteger e se preocupar com a salvação minha e de meus amigos. Agora, por mais que me entristeça saber qual é a visão deles sobre Deus com base na impressão que tiveram de suas próprias criações cristãs, porque eu gostaria de ajudá-los a ver o que Deus realmente é, sou totalmente contra impor minhas crenças àqueles que não expressam interesse em compartilhá-las. Eu entendo e simpatizo plenamente com aqueles que sofreram trauma religioso durante a infância, e não desejaria isso a ninguém, nem faria alguém revivê-lo. No entanto, essa disposição de amar a todos, independentemente de onde venham, é vista como um claro incentivo pela minha mãe. Não importa quantas vezes eu tente explicar a ela que as pessoas LGBTQ+ não são más e que elas só querem viver a vida sem viver em constante medo. Eu mesma sou assexual e ela até tem um problema com isso, nada disso entra. Eu tentei a abordagem, coloque-se no lugar deles. Tentei explicar que Jesus literalmente jantou na presença de pessoas muito piores. Eu citei, aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Nada. Absolutamente nada. Então agora, porque ainda estou escolhendo seguir em frente com minha mudança e fazer tudo o que posso para me reerguer, estou sendo ameaçada de ter meu carro tirado de mim, o que, claro, me impediria de fazer DoorDash e ganhar dinheiro enquanto tento conseguir um emprego mais sólido. Eu já tentei explicar que, se ela fizer isso, estará literalmente me forçando a depender dela para o resto da minha vida, porque eu não vou conseguir um emprego que pague o suficiente para me sustentar sem um diploma universitário, que eu não posso pagar porque ela se recusa a me ajudar financeiramente de qualquer forma que não seja me dando um lugar para morar. Ela não entende que, ao fazer isso, ela está me colocando em uma posição em que eu não tenho escolha a não ser me submeter às suas crenças, o que é exatamente o que ela quer. Eu não sei o que fazer. Eu não quero cortar relações com minha família, mas também não quero viver sob o jugo de alguém que não me vê como uma pessoa, mas sim como uma extensão de suas próprias crenças e desejos. Eu só quero ser capaz de viver minha vida e fazer minhas próprias escolhas sem ser constantemente punida por isso. A avó presunçosa não interage com os netos. Tudo começou há alguns dias. Minha mãe, 75 anos, pediu aos meus filhos para ajudá-la a reorganizar a garagem. Nós dividimos uma casa e tínhamos adquirido algumas prateleiras do meu ex. O projeto começou no dia anterior sem problemas. No dia seguinte, todos nós fomos terminar e percebi que alguns dos itens que guardamos não estavam muito seguros. Então as crianças, ela e eu começamos a mover as coisas para fora do caminho. Algo aconteceu que a deixou irritada e minha filha mais nova, 13 anos, respondeu que ia ajudar seu primo, 14 anos, sou o tutor legal, a mover uma prateleira. Minha mãe não gostou da forma como ela respondeu e nos disse para fazer tudo sozinhos e foi para o quarto dela. Esse é um comportamento bastante típico que ela demonstrou no passado, então não ficamos surpresos. As crianças e eu continuamos a terminar o projeto. Quando terminamos, fui verificar como ela estava em seu quarto. A porta está fechada, mas sempre está quando ela está irritada. Pergunto se ela está se sentindo bem e ela responde, não estou doente. Eu digo a ela que, com todas as grandes emoções na garagem, a prateleira que estávamos tentando mover teve que ser desmontada porque as pernas estavam todas tortas. Ela me diz que nós dois vamos ter uma conversa sobre isso, as emoções, ao que eu respondo, já sei o que você vai dizer, e estou totalmente preparada para assumir tudo. Nota à parte, essa não é a primeira birra que ela faz, no passado, já ameaçou se mudar. Sou uma mãe solteira de 3 adolescentes e trabalho em período integral, e seria extremamente difícil para mim sustentá-lo sozinha. Então, estou esperando que ela me diga que realmente vai se mudar, finalmente. Tudo o que ela responde é, bom. Foi aí que eu errei. Não estávamos falando da mesma coisa. A retrospectiva me leva a acreditar que ela não vai ajudar em nada, como qualquer coisa que ela tenha ajudado no passado, principalmente refeições.
Deixo-a em paz, faço o jantar, pergunto se ela gostaria de se juntar à minha filha mais velha, 15 anos, e a mim, e ela diz, não, eu acho que não, de forma bastante rude. No dia seguinte, tenho que trabalhar e a mais velha fica sozinha em casa com ela. Aparentemente ela não saiu do quarto e minha filha ficou no porão o dia todo. Eu pego o menino na casa do amigo dele depois do meu turno e vou verificar como ela está, porque deveríamos ir ao piquenique da nossa igreja. Ela está sentada no escuro com a mão na cabeça, indicando para mim que ela tem uma dor de cabeça. Deixo-a em paz. As crianças decidem que não querem ir ao piquenique, então as levo para jantar e vamos à igreja sem ela. Estou sentada no banco olhando para a porta pela qual entramos, me perguntando se ela vai aparecer toda irritada porque não a convidamos para ir. Minha mãe é muito devota e não falta à missa. Ela não aparece e a missa começa e eu começo a chorar. Acho que senti um pouco de alívio. Componho-me, então, depois da missa, levo minhas meninas para a casa do pai delas e o menino e eu vamos para casa. Verifico como ela está e ela parece bem. Não está irritada por não termos levado ela ou algo assim. Ela nem pergunta se fomos ao piquenique. Avisei que troquei turnos com meu chefe, então vou chegar tarde em casa e que o menino sabe que deve comer as sobras. Ela dá de ombros. No dia seguinte, estou em casa do trabalho à noite e ela ainda está no quarto dela. O menino me diz que não viu a tia o dia todo. Estou abrindo um pacote e ela sai do quarto com uma carranca no rosto e acho que agora ela está pronta para brigar. Peço desculpas por fazer muito barulho, mas ela diz que está tudo bem, ela achou que eu trabalharia até mais tarde. Volta para o quarto e depois vem à cozinha para encher sua garrafa de água. Ela começa a me contar sobre o dia dela e temos uma conversa normal. Ela vai para a cama. No dia seguinte, agora são 3 dias após o surto, ela ainda está no quarto dela. O menino saiu e eu perguntei se ele tinha permissão, ao que ele respondeu, a tia diz que não tem autoridade sobre mim e para te ligar. Ele diz que disse a ela que não pode porque estou no trabalho e ela disse para ele fazer o que ele achava que eu diria. Ela não fez o jantar para eles, apenas para ela, e passou o dia no quarto dela. Verifico assim que recebo essas informações e aviso que não estarei em casa depois do meu turno no dia seguinte, pois é o aniversário do meu namorado. Ela me dá o "não me importo", e é isso. Conversamos sobre o que ela estava assistindo. Então, nada fora do comum em relação a mim, novamente. Não sei quanto tempo mais posso aguentar isso sem enlouquecer. Estou começando a aceitar que ela provavelmente é narcisista, então estou tentando ser indiferente a ela, mas sempre tive problemas com ela me dominando. Não acho justo o jeito como ela está tratando as crianças. Especialmente meu primo que não fez nada de errado. Os problemas dela com ele são outra história. Ela reclama de não receber nenhum respeito, mas acredito verdadeiramente que ela confunde respeito com obediência. Suas expectativas são tão altas e quando não correspondemos a isso é o que acontece. Avisei ao meu ex que ele pode ficar com nossas meninas por enquanto. Estou preocupada com o retorno da escola e compromissos que ele ou eu não podemos levar às crianças, que ela se recusará a ajudar. Ela até ignorou meu cachorro que ela adora tanto. Resumo, minha mãe perdeu a paciência com os netos e se colocou de castigo, mas abdicou de ser um adulto de qualquer tipo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.